por que tu virou comunista, como tu virou comunista, né? E por que tem tanto geógrafo comunista? O que tem na geografia, mano? Qual que é a parada? Eu não sei. O povo da geografia é simplesmente maravilhoso, velho. Sério. São as melhores pessoas que eu já conheci. Inclusive, assim, como eu sou leonina, você deve saber que eu me valorizo muito, né? Então, eu me ponho sempre em primeiro lugar. Na verdade, em primeiro lugar não, acima de todos. Né? É um Então, autocuidado, assim, sabe? Com toda humildade. alto amor, né? Essas coisas. Aí vai lá e eu acho que o único povo que tá acima de mim é o povo da geografia. Porque, sério, ô gente boa. Muito bons. Melhor do que o Sabe? pessoal de Os história. tênis de todo mundo perfeitos. A galera faz trilha, a galera faz horta, Gente. sabe? Não fica querendo fazer jardim, porque jardim, ai, nossa, outro trem chato do caralho, feio. Detesto jardim. Nossa, se me levar pra ver um jardim, não me leva. Eu gosto de planta que dá pra comer, E eu ia sabe? te perguntar isso. Dá Se não pra dá pra comer, comer... fumar e dá pra também fazer chá. Eu Não vou... gosto de ficar plantando planta que não dá pra fazer essas coisas. Eu concordo muito com você aí. Eu até gostava de jardim, agora vou ser obrigado a acabar com essas ideias aí. Pra quê? Capina tudo. Mas é bom que você capina e você já faz matéria verde, coloca assim tudo e planta batata doce, sabe? É, a gente tem que falar que jardim é terra improdutiva também, né? Então ali... Eu acho que tem que ocupar tudo. Nossa, eu acho uma palhaçada ficar gastando as terras das nossas praças pra fazer jardim. Gente, não dá pra deitar no jardim, não dá pra comer aquele trem, não dá pra fumar aquilo, não dá pra poder fazer chá medicinal, os caralho a quatro. Apesar que vocês têm que tomar cuidado com o chá, né, gente? Porque vocês sabem que Não, dá merda. o pessoal não... Quem não respeita a natureza vai acontecer isso mesmo. Notícia... Pra mim, tudo virava mato. Exato. Mas assim, voltando à sua Perfeito. pergunta, né? Até perdi. Eu virei comunista, eu era petista, né? Todo mundo deve ter sido também um dia, se tinha pai e mãe petista. Eu já tive. As boas famílias começaram por aí. Pois é. E aí, tipo assim, eu tive muita inclinação para virar petista e não que eu gostasse muito da minha família, assim, a ponto de querer virar a mesma coisa que eles, mas, inclusive, muito pelo contrário, durante muito tempo. Mas teve uma época que eu tava falando mal do PT e aí um menino me corrigiu, ele falou que não. E eu tava, tipo, ele tava certo, porque eu tava sendo antipetista, reacionária do caralho. Isso foi quando eu tinha, tipo, uns 12 anos. Esse menino, ele era filho de um militante histórico do PT. Ele era da minha sala. E aí ele me transformou em esquerda. Só que assim, eu era uma esquerda bem, bem fluida, sabe? Eu gostava do PT, mas eu gostava mais do PV e do PSOL. Porque Entendi. eles tinham muito forte a pauta da legalização da maconha. Não que eu fumasse maconha, gente. Eu nunca fumei maconha, tá? Mas se quiser achar que eu fumei também, de boa. Mas eu defendia muito a legalização, sabe? Que ano que era esse, quando eu tinha 12? 12 anos? Que? Quando você tinha 12 anos era 2014? 2014, eleição da Dilma. E aí foi. Fiz campanha pra Luciana Genro no primeiro turno. Fiz campanha pra Dilma no segundo. Gostoso. Né? Fiz essas bostas da minha vida. Vi o Levi Fidelis falar que aparelho escritor não reproduz. Fiquei muito puta. Foi bons tempos. Eu queria engravidar e parei pelo cu. Fiquei muito afetada. Pois Meu Deus, eu quero essa como é que diz? Frase. Tá horrível minha memória. Eu quero essa frase num dos nossos cortes. Vai estar lá. Tu permite? Pode. Não, mas todo mundo sabe que esse é meu sonho, ter um parto anal. Sensacional. E aí eu queria ter essa experiência. Aquilo me afetou muito. Aí, tipo assim, virei de esquerda e comecei a estudar, né? Aí chegou quando eu tinha, tipo, uns 15 anos, 3 anos depois, eu tava bem esquerdinha, defensora do Jean Willis, LGBT já assumida, né? Que eu, assim, assumida porque, gente, não tem como não perceber, sabe? Tipo, vocês estão me vendo aqui hoje, eu sou feminina, era capaz que eu era mais feminina antes ainda, sabe? Perfeito. Então não tinha como negar. Abria a boca, já sabia que era viado. Já sabia, né? E se não soubesse também ia descobrir, porque eu tinha Twitter. Nossa, em 2014 só os bravos tinham Twitter. Pois é, e os viados. Sensacional. Porque a família não tinha. Exato. Porque toda hora que eu postava foto de sutiã,
de vestido no meu Facebook, minha família ia me encher o saco e mandava eu apagar, né? Nossa, Porque Facebook é de família. Agora, no Twitter, eu postava foto do jeito que eu quisesse, sabe? Já tava vivendo. Eu usava o Tumblr pra isso, mas aí os caras resolveram... Tumblr. Poxa. Ai, nossa, eu nunca gostei muito de Tumblr, não. Você não tinha aquela vibe... lá na minha sala que ela gostava, mas eu detestava ela, então eu detestava o Tumblr e chava ela. Ela tinha a vibe mais melancólica, assim, né? Do tipo, nossa, eu tenho um Tumblr, talvez eu escute Panic! At the Disco, Bring Me The Horizon e talvez eu não venha amanhã pra escola. Eu passei da fase melancólica muito cedo. Eu tinha uns 9 anos, eu assistia Nickelodeon e aí eu via a Jade, sabe? A Jade. Ela era bem melancólica, bem triste. Ai, quero ver gatinhos mortos aqui, sabe? Tipo assim, eu passei dessa fase quando eu tinha uns 9 anos, então pra mim não fazia mais sentido nenhum, sabe? Na adolescência. Não, evoluidíssimo. Eu tinha cansado, preferia só... Aí eu também, tipo assim, nesse meio tempo eu tava ajudando a organizar uns encontros LGBT aqui em Belo Horizonte, né? Porque eu descobri um mundo mágico, né? Desses encontros LGBT, inclusive. Porque a gente ia nesses encontros LGBT e a gente podia se beijar e ninguém enchia o saco, sabe? Diferente de qualquer lugar dessa cidade, porque Belo Horizonte é muito conservador, né? Tipo, melhorou um pouquinho, mas... tinha esses espaços bem nichados, né? Tanto é que, inclusive, agora, que é bom que eu até conheço os lugares, que eu tô fazendo campanha, hein, gente? Olha aí. 21, 17. Mas aí, eu tava... nesse tempo de viadagem, de petismo e tudo, eu achava que, pra mim, eu era comunista. Sabe, Sim. igual esses petistas imbecil que eles acham que eles são comunistas? Você chegava a se dizer comunista? Chegava. Eu chegava a me dizer comunista e dizia que não comia criancinha. Eu era vegana, né? Desde sempre. Eu evitava comer criança. E qualquer tipo de carne também. Mas aí... Principalmente de criança, mas que fique bem claro. Sim, principalmente E aí, tipo assim, eu ficava nessa... Só que tava muito forte, né? O bolsonarismo, a galera lendo Leandro Arlock, tudo. Ixi. E eis que os meninos da minha sala, eles eram muito homofóbicos, né? Então, tipo assim, eu sofria muita homofobia, sabe? Muito racismo na escola. Então, meio que eles começaram a usar também argumentos contra mim, que eu era assumida. E, tipo assim, a homofobia, ela pega até o momento em que você, tipo assim, chega, tipo assim, vai, daí, sabe? Foda-se. Chupo rola, dou o cu, visto calcinha, visto sutiã, uso maquiagem... E isso aí, e aí, cadê eu? Foda-se. Rebolo minha bunda quando toca Rihanna aqui na sala, na escola. Sabe, o que vocês vão fazer? Vão me matar? Quero ver. Aí vai lá e, tipo assim, funcionou até esse momento. Aí eles começaram, na verdade, a questionar a minha moral, né? Eles começaram a perguntar assim, tá, mas se você é comunista e você defende... e você é gay, então você defende o Che e ele matava gays, né? Aí eu fiquei tipo assim, gente, mas é diferente, né? Comunismo utópico, socialismo utópico, socialismo científico. Caramba, uns bagulho assim. Tá. Pois é, socialismo real. Era o discurso do Jean Willis, né? Que era o que eu conhecia. Não, só que, tipo assim, aquilo ali começou a me incomodar, não fazia o menor sentido. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu, começando a pesquisar, não demorou muito, ó, virei socialista. Não, é perigosíssimo estudar comunismo, assim. Não pode. Não pode. Você entra nisso... Porque realmente a galera que tipo, sabe, como você estava dizendo, né? Que, pô, tem a galera que se diz comunista, que tá no PSOL e você troca uma ideia, pô, comunista mesmo, né? Braba, tipo, o que você tá fazendo aí, entendeu? vem pra um partido comunista de verdade. Porque parece que é uma conclusão muito óbvia. Parece que depois que eu comecei a estudar de verdade, eu falei, caraca, não é porque é bom, não é porque é moralmente legal você ser comunista, porque você é aquela pessoa que luta contra as opressões e papapá. Não, é porque o bagulho faz sentido. Exatamente. Pois é, eu comecei a defender essas coisas comunistas. Aí eu comecei a estudar as organizações, me aproximar da galera. Já quis se organizar. Sim, quis me organizar. Até porque não fazia mais tanto sentido nessa época pra mim. Inclusive, eu me afastei um pouco do movimento LGBT
Fiquei até um pouco enrustida no início, quando eu era comunista, porque percebi que os comunistas, eles achavam que LGBT era identitário, né? E eu não queria chegar já com o pé na porta. Eles achavam que LGBTs eram muito identitários, né? Pelo menos os que eu conhecia. Perfeito, não. Isso é um problema grave. E aí grave. eu fui lá, tive esse momento, me afastei um pouco, tipo, inclusive aqui no movimento LGBT da cidade. E aí fui aos poucos, comecei a voltar depois, né? Aí eu encontrei o PCB, percebi que o PCB era o certo para mim. E já cheguei numa menina que eu conheci essa menina num grupo de uma festa de 15 anos aí. Boa. Descobri que ela era comunista e descobri que ela era do PCB. Hoje ela não é mais do PCB, ela tá num lugar que se chama Argentina, né, que é aqui embaixo, e milita no Partido Comunista Argentino. Perfeito. Então a culpa é sua, Maria Clara, você que me fez entrar para esse lugar, né? Aí eu comecei a militar na UJC. Engraçado você falando assim, por que tem tanto geógrafo comunista? Eu só lembro que quando eu entrei no meu núcleo, metade das pessoas queriam fazer geografia. Sim. Ainda era um núcleo secundarista, né? De estudantes. Isso que eu ia falar, tu tinha 15 médio. anos ainda. Não, tinha 17 já. Foi Perfeito. Foi nesse tempo. Perfeito. Demorei um tempo para me organizar, até eu desapegar desse petismo todo. É uma construção, né? Um processo, claro. Eu votei no Haddad no primeiro turno, né? Deixa quieta essa história aí, essa parte aí. Aí com 16 para 17 anos, entrei na União da Juventude Comunista, comecei a militar, né? A minha escola era muito despolitizada, era uma escola do Sistema S, que sabe, o SESI? Perfeito. Então, lá era muito despolitizado, inclusive, despolitizada é um pouco até errado, eu acho, o termo para dizer sobre aquela escola, porque aquela escola ela era bem politizada, só que assim, pro lado liberal. Perfeito. Então lá era assim, era formação política liberal o tempo todo. Essa aula que vocês estão vendo aí de projeto de vida, que ensina os alunos agora, depois da reforma do ensino médio, eu já tinha. Nossa. E honestamente, para te falar a verdade, tinha aula que era explicando para a gente por que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista eram importantes para a gente modernizar o mercado de trabalho. Para uma criança. Como a gente deveria se preparar para isso. E era isso. Era a aula falando que Hong Kong estava sendo invadido pela China, perigo chinês. Era isso, era formação política liberal. E aí acabava que era bem difícil, né, de atuar naquele lugar. Com certeza. Hoje em dia parece que, inclusive, se tornou pior, gente. Eu vou falar com vocês, tem umas pessoas que acham que o ensino médio hoje em dia é mais progressista. Eu sou da opinião contrária. Eu acho que o ensino médio hoje em dia, os jovens são mais conservadores, mais despolitizados, tanto é que, por exemplo, eles não tiraram o título de eleitor, então a gente entende que, embora as eleições não resolvam tudo, significa muita coisa, porque esse jovem, ele não tem o mínimo de interesse de participar da política. E outra é que, assim, a gente está enfrentando um período de evasão escolar gravíssimo, principalmente de jovens em famílias com vulnerabilidade social, certo, que aumentaram muito, tanto de jovens LGBTs. Os jovens LGBTs, eles não estão mais aguentando ficar na escola. A gente já era difícil antes, mas eu aguentei até o fim, sabe? Hoje em dia, onde eu aguentei, eu sei que tem gente que não aguenta mais. No mesmo lugar. Sim. Porque está sendo perseguido, está sendo alvejado, está recebendo... tem gente riscando o símbolo de suástica nas coisas da pessoa, sendo ameaçado de morte. Não está dando, está insalubre, né? E é um projeto e isso tende a piorar ainda mais com essa reforma do ensino médio, que vai despolitizar ainda mais a juventude. E com essa precarização do mercado de trabalho também, vocês podem ter certeza, gente, essas organizações neonazistas, elas crescem na ideologia, mas elas crescem também na falta do que fazer que esses jovens de classe média brancos têm. Eles têm eles não têm muita coisa que fazer, sabe? Quem que trabalha desde os 14 anos é a gente que, tipo, construiria uma organização comunista, um movimento estudantil, se pudesse. É a gente que trabalha
40 horas semanais tem que estudar de noite, sabe? É a gente. Eles não, eles têm papai e mamãe para bancar, sabe? Eles podem comprar armas. Clube de tiro. Montar o estúdio deles, ir para um clube de tiro. Eles têm mais condições para isso, sabe? Tanto é que a gente vê o perfil. E não que seja só esse perfil. Tem a ver com a degeneração ideológica também que a gente está falando, mas eu acho que esse é um ponto muito importante que, inclusive, a Sofia Manzano traz, né, no programa dela, redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Ela é um grande trunfo político para nós comunistas, para a gente conseguir organizar melhor a nossa juventude. Porque a gente não quer organizar exatamente essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas, elas podem se juntar a gente, mas elas não têm interesse imediato em acabar com o sistema para ir para uma organização radical.